Que Deus nos abençoe, sobretudo, olá Alexandre, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. É muito importante que você acompanhe os vídeos e que você tenha pelo menos alguns minutos da sua vida para você meditar com relação às coisas que acontecem. Se não fizer isso, facilmente você será enganado. Escuta o que eu estou dizendo para você. Se você não tiver um momento da sua vida, que seja alguns minutos, 1, 2, 3, não importa quantos, que você possa analisar a sua vida. Eu tenho falado que nem tudo depende da fé. Eu tenho mostrado para vocês na Bíblia que nem tudo a gente resolve com a fé. Olá, Rogério. Às vezes é necessário a gente prestar atenção para isso. É importante isso. Como eu falei no vídeo de ontem sobre Josué. Josué era um homem de Deus, sucessor de Moisés. Não tinha cometido nenhum erro. Não era endemoniado, não era perturbado. Tinha muita fé. Mas ele foi derrotado. E ele perguntou a Deus, por que da sua derrota? Por que da sua vergonha? Porque ele considerou aquela derrota uma vergonha. Já que ele era o sucessor de Moisés, ele era um homem escolhido por Deus, e ele então se dirigiu a Deus dizendo, Senhor, por quê? Por que dessa vergonha? Por que dessa derrota? E Deus mostrou a ele, dizendo que havia pecado. No livro de Isaías, capítulo 1, depois você lê com calma, mas leia com calma, leia com uma caneta vermelha, para você poder marcar as palavras. No livro de Isaías, capítulo 1, um dos maiores profetas da Bíblia, ele começa falando, quer dizer, Deus usando ele, sobre o pecado. Veja, Deus não começa falando de prosperidade, porque é isso que a igreja moderna só sabe pregar, prosperidade, vida boa, que você vai arrebentar. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que os profetas não começam, não se dedicam a maior parte do seu tempo a falar de prosperidade ou ser contra a miséria ou contra a pobreza. Não estou dizendo com isso que você deve aceitar a miséria ou a pobreza. Você deve estar entendendo naturalmente. Mas todos os profetas, e hoje eu falo de Isaías, eles começam falando do pecado. No capítulo 1, Deus chama os sacerdotes, no capítulo 1 do versículo 10, Deus diz assim, ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Veja que Deus compara os sacerdotes do passado, os pastores do passado, como aqueles da época de Sodoma e Gomorra. Só para que você tenha uma ideia. Repito, Deus não usa os profetas para ficar perdendo tempo falando de prosperidade, que vai arrebentar, que vai crescer. Não, isso é consequência da nossa santidade. Isso é consequência do nosso trabalho. Isso é consequência do nosso esforço. Isso é consequência daquilo que nós investimos. Então a prosperidade, ela chega. Não é pecado você pedir a Deus, não é pecado você pedir a Deus para te ajudar. Agora, a consequência da prosperidade depende de você investir, de você estudar, de você guardar dinheiro, de você saber fazer bons negócios, de você ter o plano B. A prosperidade depende de muitas coisas, não apenas de você ir na igreja.
Então o profeta Isaías, ele se dirige aos sacerdotes, os pastores da época, como Sodoma e Gomorra. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Você lembra disso? Você já leu? Você sabe o que aconteceu? Deus matou todo mundo bonitinho. Veja, e aí, se você tiver curiosidade, você vai ver que Deus fala através de Isaías. Não adianta vocês trazerem ofertas para mim. Não adianta vocês fazerem festas, reuniões, subir monte, descer monte, fazer jejum disso, jejum daquilo, se vestir de judeu. Está escrito isso aqui. Não adianta, porque eu não ouço as vossas orações. Olá, Alex. Boa tarde. Eu não os ouço. Está escrito aqui. Você já viu que hoje a igreja moderna, ela é cheia de papagaiada e se veste de judeu e apaga a luz? Você já viu? E faz um circo, um teatro. O altar parece até um galpão de escola de samba, cheio de alegorias. Você já prestou atenção nisso? As igrejas hoje, e sobe monte, e desce monte, com um galão d'água, com o livro dos dizimistas. Olha, é uma papagaiada tremenda. Para quê? Para nada. Porque não é isso que Deus quer. Olá, Maria Luísa. Não é isso que Deus quer. Basta você ler a Bíblia. Deus fala o seguinte, olha só. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não sou eu que estou dizendo, bonitinho, está escrito aqui. O mesmo Deus que manda a gente orar é o mesmo Deus que fala que não houve oração em determinados casos. Então você vê a força que os pastores fazem, que o povo vai na igreja todo dia. Porque tem corrente para isso, corrente para aquilo, corrente para aquilo. Quem não tem problema? Quem não tem problema? Todo mundo tem problema. Quem não tem problema de família? Quem não tem problema financeiro? Quem não tem uma doença no corpo? Quem não tem? Todo mundo tem. Então você tem que ir na igreja todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E cada reunião que você vai é um envelope. Cada reunião que você vai é uma promessa. E o pastor fala, não, porque eu vou orar por você, porque eu vou orar por você. Sempre é ele. Você já viu? O pastor sempre, ele toma a solução do seu problema para ele. Não, é porque eu vou orar, porque eu vou subir um monte, porque eu vou me vestir de judeu, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer o jejum. Sempre é ele. E a pergunta que eu quero fazer a você, se você tem vergonha na cara, quais são os resultados? Quais são os resultados? Eu só queria. Aonde estão os pobres? Dentro das igrejas. Aonde estão os miseráveis? Dentro das igrejas. Porque fora das igrejas estão os ricos, estão os poderosos, estão quem controla o mundo. E dentro das igrejas estão os miseráveis, estão os pobres, estão os cegos, estão os ignorantes, estão os estúpidos, estão os manipulados. E eu estou mostrando para você na Bíblia. Deus condena esse tipo de coisa. Não se fala de santidade, não se fala de pecado, não se fala de idolatria, não se fala da mentira, do adultério, da fornicação, da corrupção. Não se fala, isso é proibido. São temas que estão na Bíblia, mas são proibidos dentro das igrejas. E você é tão burro que você frequenta e sustenta. A sua oração não é atendida. A sua oração não é atendida. Você está perdendo o seu tempo. Você está dando a sua oferta em vão. Você está orando, a sua oração está batendo no teto da igreja. É que você não lê a Bíblia. Ah, porque vai ter jejum isso, e jejum daquilo, jejum disso. Tudo é mentira. É só você ler Isaías, o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum não é você ficar sem beber água, sem comer. Basta você ler a Bíblia, que você não lê a Bíblia.
Você acha, eu estou fazendo jejum porque eu estou sem comer de meio-dia até meia-noite, de meia-noite até meio-dia. Não adianta. Quando o pecado bate a porta, quando a mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia bate a porta, jejum nenhum. Você pode ficar 24 horas, 48 horas, 36 horas sem comer, sem beber. Não está adiantando nada, você está perdendo seu tempo. Leia a Bíblia. Se você for um pouquinho interessado e curioso, leia a Bíblia. Eu pergunto a você, na época de Isaías havia pobres? Sim. De Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, de Daniel? Sempre houve pobre, está escrito isso na Bíblia. E sempre haverá pobres, está escrito isso na Bíblia. Mas por que Deus não usou os profetas para mudar a vida dos pobres? Não. Deus só usou os profetas para falar contra os sacerdotes que viviam no pecado, na mentira e no engano. E hoje, meu amigo e minha amiga, não é diferente. Os sacerdotes de hoje, a sua maioria, são mentirosos, enganadores. Eles não estão preocupados com a sua alma, eles estão preocupados com o seu dinheiro. Por isso eles não podem falar do pecado. Por isso eles não podem falar contra a mentira. Porque quem está interessado na sua alma, fala a verdade para você, goste você ou não. Se você vai ficar na igreja, você vai embora, não é problema do pastor. A responsabilidade do pastor é falar a verdade para você. Então eles não falam. Quando o pastor peca e que eles, os líderes, têm conhecimento, eles mandam para outro país, eles mandam para outro estado. Eles não são punidos. Josué, leia a Bíblia, vê o vídeo que eu fiz ontem. Josué perdeu uma batalha, não por falta de fé, bonitinho, e sim pelo pecado que estava ali e que ele não foi o responsável. No livro de Isaías, Deus já usa Isaías para chamar os sacerdotes de príncipes de Sodoma e de Gomorra, iguais. Escuta o que eu estou dizendo para você. Talvez você diga, bispo, o senhor é muito duro, o senhor é muito estúpido. Sou, e você sempre assim, goste de você ou não. Goste de você ou não. Você gosta de mentira? Então continua onde você está. Você gosta de ser idiotizado, manipulado, robotizado? Continue onde você está. E continue dizendo que é a obra do Espírito Santo. Continue dizendo. Continue dizendo. Que é isso que o diabo quer. Os pastores de hoje, eles perderam o respeito pelas coisas de Deus. Não todos. Perderam o temor pelas coisas de Deus. Basta você ver a igreja, como é que ela é. É um circo, para mim não chamar de prostíbulo. Você vai numa casa de prostituição, você vai encontrar sinceridade nas prostitutas. Agora você vai na igreja, é uma falsidade tremenda. Tudo aquilo que o pastor prega, ele não vive. Ele bota o peso sobre o povo, mas ele não consegue carregar o peso que ele coloca sobre o povo. Mas você gosta. Eu já disse e vou repetir. Até um dia, ou você ficar com ódio de mim, ou você aprender. O seu problema não é fé, é vergonha na cara. É vergonha na cara. Você está frequentando, sustentando a quem está te enganando. A quem está te enganando. Leia Isaías. Leia os profetas. Me mostra um profeta que Deus usou ele para ser contra a pobreza. Me mostre um. Me mostre um. Todos os profetas Deus usou para ser contra os sacerdotes, contra a idolatria, contra a mentira, contra a falsidade, contra a hipocrisia. Veja como Deus tratava os sacerdotes do passado. Raça de víboras, sepulcro caiados. Jesus tratou assim. E aqui em Isaías, os sacerdotes do passado eram tratados como príncipes de Sodoma e o povo de Gomorra. Está escrito na Bíblia.
Ah, vamos fazer jejum? Vamos subir um monte? Não adianta. Não adianta. Eu provo para você. Você acredita nessa palavra? Você acredita na Bíblia? Então leia Isaías. Só o capítulo número 1. Que Deus fala, não os ouço. Vocês podem fazer festa, podem fazer reunião, podem fazer sacrifício, vocês podem chorar, eu não os ouço. Está escrito bonitinho. Até quando você vai tomar vergonha na sua cara e aprender que com as coisas de Deus não se brinca? O fato de você ir a uma igreja não significa nada. O fato de você ter alguém no altar pregando não significa nada. O diabo está lotando as igrejas. O diabo está dando dinheiro para as igrejas, para elas continuarem esse circo, essa Disneylândia, essa palhaçada que muitas estão oferecendo. Um Jesus barato, um Jesus de feira. Essa é a igreja moderna que você frequenta, que você sustenta, ou que você, pastor, dirige. Veja. Fica uma semana falando do pecado, a sua igreja acaba. Fica falando uma semana contra a mentira, a sua igreja acaba. Fica sem fazer campanha uma semana, a sua igreja acaba. Porque não é igreja, é um circo. Você tem que prometer mentiras. Você tem que falar mentiras para você trazer as pessoas. Como as pessoas gostam de mentiras, elas vão na sua igreja. Pastor disse para mim, bispo, eu vejo seus vídeos. Lhe respeito como ninguém. Me respeito como ninguém. Bispo, eu tenho uma igreja. Eu fiz o que o senhor mandou fazer. Eu fiquei uma semana sem campanha. Bispo, de 100 pessoas que eu tinha, reduziu para 40. Em uma semana, eu falei para as pessoas que não iam fazer campanha, reduziu de 100 para 40. Eu tive que ir trabalhar, porque não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Está vendo? Ele não tinha igreja. Ele tinha um bando de gente. Você prometer cocô duro, as pessoas vão. Você fala assim, olha, tem um cocô duro aqui, abençoado. As pessoas vão lá pegar. Você prometeu urina, olha, tem uma urina aqui ungida. As pessoas vão lá pegar, porque as pessoas gostam de mentiras, elas gostam de facilidade. E os pastores vendem facilidade. Quando Jesus disse que a porta é estreita, o caminho apertado, mas a igreja moderna, tudo é escancarado. E você vai para o inferno, pastor. Você vai para o inferno, porque você está defraudando aquilo que Deus te deu, aquilo que é de mais sagrado. Obrigado, Maria Luísa. Aquilo que é de mais sagrado, você está defraudando, você está desprezando, você está profanando o que Deus deu de mais sagrado para a gente, que é a sua palavra, o seu nome, o seu espírito. Os pastores estão profanando. Vão para o inferno. Leia capítulo 1. Apenas o capítulo 1 de Isaías. Quantas vezes o pastor, vamos jejuar, jejum de Daniel, jejum de José, jejum de Jacó, jejum de Jesus. Não funciona, isso tudo é para enganar você. É tudo para te enganar, porque não funciona. Eu estou mostrando para você na Bíblia, Deus não ouve. O mesmo Deus que manda a gente clamar, é o mesmo Deus que diz, não os ouço. Meu amigo e minha amiga, você está acreditando no evangelho vagabundo barato. Você está acreditando nesse evangelho vagabundo barato, que tudo é fácil, o milagre é urgente, como se Deus fosse empregado do pastor. Todo mundo faz isso, olha, milagre urgente, a fé sobrenatural, o fogo vai descer, a chuva vai cair. Mentira, olha para a cara do elemento. Ele é um mentiroso, ele está te enganando, ele quer o seu dinheiro. E quantos estão fazendo isso? Qualquer igreja hoje
É o milagre urgente. O pastor rindo, né? Olha, hoje vai ter um milagre urgente. Inclusive, nós vamos ter a presença do cantor, da cantora. Eu não entendo isso, sinceramente. Me custa acreditar. Será que Jesus, será que os profetas, será que ele, quando Naamã quis ser curado, Eliseu falou assim, vamos cantar um corinho? Será que quando Naamã leproso falou assim, eu quero ser curado, Eliseu falou assim, chama todo mundo, vamos cantar aqui um corinho, chama a banda, vamos cantar aqui um corinho pro Eliseu general ser curado? Será que Jesus cantava um corinho para curar as pessoas? Não. É um bando de vagabundos, e você que está me assistindo, talvez você seja um deles. Como é que pode? Quer dizer, primeiro se faz um circo, para depois dizer, olha, milagre urgente. Como que vai acontecer o milagre? Imagine, você leva um tiro na cabeça, você chega lá no hospital e o médico fala assim, olha, chama os enfermeiros, vamos cantar um corinho, porque essa pessoa que está com um tiro na cabeça está para morrer. Mas vamos cantar um corinho, vamos cantar uma música, chama o cantor, chama o artista. Será que é assim que funciona com o médico? Quando você chega no hospital doente, morrendo, entre a vida e a morte, será que o médico canta um corinho? Será que o médico, ele reúne os enfermeiros para cantar uma música? Deixa de ser burro, toma a tendência na sua cara. A igreja está podre e talvez você faça parte dela. Talvez você dirija uma igreja podre. Você vai para o inferno. Escuta o que eu estou dizendo para você. Se você não acredita em mim, leia o que Jesus falou em Mateus 23. Se você não acredita em mim, leia aqui o que Deus falou através de Isaías no capítulo 1. Não os ouço. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Deus fala, vocês podem fazer festa, podem ir na igreja, podem fazer sacrifício, vocês podem orar, vocês podem jejuar, podem se vestir de judeu. Eu não vou ouvir vocês. Está escrito aqui, bonitinho. A igreja está podre e você faz parte, você é cúmplice dessa igreja podre. Eu desafio a esses pastores. Uma semana. 15 dias sem campanha, sem música, não tem igreja. Porque louvar a Deus hoje é cantar. Louvar a Deus é cantar. Se você não tiver música, fica um montão de gato na igreja. Esse é o louvor da igreja. Obrigado, Maria Luísa, eu vou terminar. Obrigado. Esse é o louvor da igreja. Tem que ter música. Para eles, música é louvor. É adoração. Por isso que toda igreja tem música. Eu não sou contra a música, mas pelo amor de Deus, espera aí, pô. A pessoa está sofrendo, a pessoa está gemendo. Fica lá o pastor cantando 40 minutos, 50 minutos, aí canta um, aí canta outro, aí vem um, dá uma palavra, vem outro, tem um anúncio. Pô, não dá. Se você quer me convidar para fazer reunião na sua igreja, não faça isso comigo não, porque está arriscado eu levantar e ir embora. Eu não gosto disso. Meu amigo e minha amiga, leia, apenas leia, depois você tire as suas conclusões. Capítulo 1 de Isaías. Você que está orando muito, né? Você que acredita que tem que subir um monte, descer um monte, que tem que fazer jejum de Daniel, de José, de Jacó. Você que acredita nisso tudo. Leia. Leia. Isaías 1. Deus não ouve aos hipócritas, aos mentirosos, aos enganadores, que talvez você seja um deles. Fica aí o recado. E se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se você quiser nos ajudar, se Deus tocar no seu coração, você pode me chamar no Message e eu te dou o número do Pix. Caso você seja amante da verdade e Deus tocar no seu coração. Que tenham todos uma boa tarde.